Olá, bom dia. Vamos começar a nossa aula. Pegar o nosso calendário, né? Ontem foi terça-feira, dia 17. Hoje é quarta-feira, dia 18 de agosto. Então, vamos colorir a nossa de verde, porque hoje nós temos atividade, tá bom? Hoje nós temos a prova Brasil, folhinha e território da leitura, tá bom? Pra gente começar aí. Vamos primeiro com a nossa folhinha, depois a tia vai passando para as próximas atividades, tá? Ontem a tia não escreveu no grupo, né? Para continuação da prova Brasil, só fez no vídeo, né? Então a tia, na verdade, esqueceu da prova Brasil de matemática, né? Então, quem não assistiu o vídeo vai acabar ficando sem fazer as duas páginas. Depois a tia dá um jeito de avisar, tá bom? Então, vamos lá, ó. Nós temos, então, português e matemática, tá certo? A tia colocou aqui artes aqui, mas é por causa do Aprova Brasil, tá certo? É por isso que tem artes na nossa atividade hoje. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos para a matemática. Pense na seguinte situação. O motorista João é manobrista. Ele estacionou 6 carros na parte da manhã, sabendo que cada carro tem 4 rodas. Como você calcularia a quantidade total de rodas dos carros estacionados? Veja como alguns alunos estão calculando o total de rodas dos carros. Então, a Melissa, ela contou, eu conto de 1 em 1. Então, ela foi contando de 1 em 1. O Gustavo contou de 4 em 4. E aqui o Vitor, ó, eu estou usando a reta numérica para contar de 4 em 4. E aqui a Carolina, eu vou calcular o total da adição. Então, cada um usou uma estratégia para fazer o cálculo. Agora, nós vamos ver, ó, qual a quantidade total de rodas dos carros estacionados por João? 24 rodas. Podemos escrever uma multiplicação correspondente à adição de Carolina, ó. Então, aqui ela fez 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Então, ela fez 6 vezes o 4, tá? Que foi igual a 24. Então, ela repetiu o 4 6 vezes. 6 vezes 4. Agora, ó, número 1. Desenhe 3 grupos com 3 carrinhos em cada um. Depois, responda as questões. Então, o que vocês vão fazer aqui? Deixa eu soltar o fio aqui. Vocês vão desenhar aqui, te deixou um quadrado. Vocês vão desenhar 3 grupinhos. Dentro de cada grupinho, vai ter 3 carrinhos em cada grupo. E depois que vocês desenharem, vocês vão responder para ti, ó. Qual é a adição correspondente ao seu desenho? Depois, vocês vão fazer qual é a multiplicação correspondente. Aqui nós fizemos, ó, a Carolina fez a adição e depois a multiplicação aqui embaixo. Agora, vocês vão fazer de acordo com o desenho aqui, a adição e a multiplicação correspondente, tá? Número 2. Em uma autoescola, abriram uma sala para atender mais alguns alunos interessados em fazer o curso de legislação para tirar carteira de habilitação. Escreva 2 multiplicações para indicar a quantidade de carteiras da sala do curso de legislação representado ao lado. Observe que elas estão em fileiras na horizontal e vertical. Então, aqui tem, ó, as duas maneiras. Observem o número de fileiras, ó, das carteiras dos alunos
nesta parte e nesta parte. Então, tem duas formas aí de fazer a multiplicação, tá certo? Número 3. Complete a cruzadinha com os números indicados. Então, ó, 3 dezenas mais 5. Então, vocês vão colocar 900 mais 40 menos 6. Tá certo? Então, vocês vão colocar antecessor de 568. Vocês vão completar aqui com o número, tá? Percebam que tem sucessor, antecessor, temos unidade, ó, centenas de unidade, tá certo? E o número por escrito. Então, tem vários jeitos aí. Vocês coloquem o número para tia. Agora, lembra que a tia falou que nós temos uma prova Brasil? Nós vamos fazer o Aprova Brasil primeiro e deixar o território da leitura por último, tá certo? Então, vamos lá, ó. Deixa a tia pegar o Aprova Brasil de português. Nós vamos só começar, né? A tia não tá dando tudo de uma vez. Então, nós vamos fazer 2 páginas. Na verdade, a tia dá 3 e deixar só uma, né? Mas aí a tia dividiu aí. Amanhã a gente continua sem problema, né? Que aí não fica muita coisa. Lição 10, vamos trabalhar tirinha, tá? Então, vocês já conhecem tirinha, já caiu no simulado, no primeiro simulado, já fizemos atividade, tá? Então, nós vamos continuar. Vocês vão perceber que sempre repete tirinha, fábula, as receitas, né? O texto instrucional. Aí a gente vai sempre estudar esses tipos de texto. A tirinha se diferencia da história em quadrinhos por ser mais curta. Ela é composta de poucos quadrinhos. Número 1. Leia esta tirinha. Turma da Mônica. Aqui, ó. Olha, presta bastante atenção nos desenhos, tá? Era uma vez 3 porquinhos que viviam... E tem 3 pontinhos aqui. Agora da Mônica. E Chapeuzinho Vermelho disse, para que esse nariz tão... Então, percebam que no começo e no final tem 3 pontinhos. Agora da Magali. E então, adiciona-se 2 colheres de açúcar mascavo e mexe-se a calda por 2 minutos. Então, aqui é uma tirinha, tá? Agora nós vamos trabalhar isso aí. O que as crianças estão fazendo? Vocês vão olhar aqui. O que as crianças estão fazendo? Número 2. Circule a fala da mãe que conta o início de uma história. Então, vocês vão olhar aqui. Qual a mãe, né, que tem o início de uma história? Você circula, tá bom? Como é possível saber isso? Então, vocês vão lá, tá? E olhem por quê. Por que é possível saber que essa fala que você circulou aqui é o começo de uma história, é o início de uma história? O que mostra a expressão do rosto de Cascão e de Mônica? Então, vocês vão olhar aqui, ó. Que mostra, né, a expressão do rostinho deles. Agora, ó, 5. A expressão do rosto de Magali é diferente. Ela está cansada, faminta ou nervosa? Façam um X. E por quê? Ó, por que vocês acham que a carinha dela está cansada, faminta ou nervosa? O que será que está acontecendo aqui nesse quadrinho que deixou a carinha dela desse jeito, tá? 6. Releia esta fala. 3 pontinhos aqui, ó. E Chapeuzinho Vermelho disse, para que este nariz tão... O que indica as reticências? Reticências é o nome desses 3 pontinhos aí, desse sinal aí, tá bom? Que nós ainda não estudamos sobre ele. Antes e depois da fala da mãe de Mônica. Então, o que vocês acham? Por que tem
esses 3 pontinhos aqui antes e esses 3 pontinhos depois. Vamos ver quem descobre para ti. Perceber a finalidade do uso da pontuação em um texto ajuda a compreendê-lo. E aqui vocês vão perceber bem isso. Quem descobrir por que tem essas reticências, esses 3 pontinhos aí, vai entender, né, a finalidade, o que está realmente acontecendo aqui nesse balãozinho, nessa fala, tá bom? 7. O texto lido pela mãe de Magali ensina a preparar um doce, menciona a fala da Chapeuzinho Vermelho, conta a história de 3 porquinhos ou apresenta uma lista de compras. Então, lá, tá certo? Da Magali, ó. 8. Qual das mães, nessa tirinha, faz algo que não é comum? Né? Aqui nós temos, deixa eu te ler isso aqui primeiro, ó. O modo de produzir humor nas tirinhas é as personagens realizarem ações que não são muito comuns. Então, as tirinhas, né, quando ela tem humor, é quando o personagem faz alguma coisa que é meio fora do comum, fora do normal de estar acontecendo naquela situação. E isso acontece aí na nossa tirinha. Ó, qual das mães nessa tirinha faz algo que não é comum? E explique aí pra tia. Isso produz humor na tirinha e por quê? Por que esse negócio aí não tá comum, não é normal tá acontecendo aí nessa tirinha da mãe? Essa tirinha aí que acontece algo que não é comum, tá? Não se costuma fazer isso na hora de dormir, tá? Uma dica, ó, de contar esse tipo de história, tá bom? Então, aqui vai continuar falando um pouquinho da tirinha, mas isso aqui a tia vai continuar amanhã, que vai faltar mais 2 páginas, tá certinho? Agora, nós temos o nosso território da leitura. Deixa a tia ver aí com vocês. O que acontece no nosso território da leitura? Nós trabalhamos, né, um pouco falando sobre o nosso livro. Deixa eu ver se a da tia tá aqui, um minuto. Aqui, ó. Falando sobre a capa do nosso livro, certo? Sobre bibliografia, né? Nós trabalhamos um pouquinho sobre o livro. Não fizemos a leitura, né? Nós não fizemos a leitura do livro ainda não. O que a tia colocou lá na folhinha de vocês? Quer ver? Deixa, ó, pra gente ir devagar para não causar confusão, ó. Aqui embaixo, ó, numere junto com a professora as páginas verdes do Diário do Contador de História, de 1 a 14. Isso vai te ajudar quando for indicar as páginas a serem feitas. Para começar, vamos fazer as páginas verdes 1 e 2. Nós estamos no 3º livro. Então, quando vocês forem olhar lá, no Diário do Contador de História, ó, vocês vão ver que está escrito livro 3. Olha aí para vocês. É na parte verdinha. A tia deixou escrever na parte verde aí. Porque nós estamos no 3º livro nosso, tá? O que a tia vai fazer com vocês primeiro? Vocês vão ver que todo o da tia tá com o número 1, mas é porque se eu deixasse sem número, era difícil eu te enxergar o quadradinho para escrever dentro dele. Mas nós vamos numerar junto. Então, essa daqui, deixa menor para ajudar vocês, tá? É a número 1, é a primeira página. Agora, o antes da leitura é o número 2. Nós vamos fazer ele hoje, tá certo? Agora, durante a leitura é o número 3. Na verdade, nós vamos ler primeiro e depois fazer ele, para não ficar muita coisa, então a tia vai ter que ir devagar.
Aqui onde está esse pássaro amarelo vai ser o número 4. Depois virando, ainda tem durante a leitura onde tem a pirâmide, vai ser o número 5. Vai fazendo junto com a tia para não se perder. Aí quando tiver lá, Diário Contador de História, página 5, você já sabe achar, tá? Aqui, ó, desenhe como você gostaria que fosse o vilão da história, vai ser o número 6, página 6, tá bom? Agora, depois da leitura, onde tem a perninha do povo aqui, página 7. Vamos lá, continuando. Aqui, desenhe o personagem que você mais gostou, página 8. Depois aqui, depois da leitura, onde tem o leãozinho, página 9. Depois aqui, onde tem essa águia, né, o tigre, página 10. Deixa eu ver se vai caber o 10 aqui não, né? 10. Aqui, na borboletinha, 11. Pronto. 11. Aqui na borboletinha, lá em cima, tá? 12. No balãozinho, 13. E a última, 14, tá? Certinho? Deixa eu arrumar aqui para guardar. Então, numeramos o nosso território da leitura. Tá prontinho? O dia que a tia falar, vamos fazer página 11. Então, já sabe, fica fácil de achar. Como a tia explicou para vocês, o território da leitura não tem número. Então, como a tia tá tendo que orientar de casa, tá difícil aí. Então, só numerando para a gente conseguir fazer. Hoje, nós vamos fazer a 1 e 2. Lembra que a tia falou? Então, vamos voltar lá, não. Deixa maior, ó. Vocês vão colocar o título, a autora do livro e desenhe aqui outra capa para o livro. Então, o nosso livro é esse, né? Severino Faz Chover. Então, vocês vão pensar no título do nosso livro e desenhar uma outra capa. E vamos fazer aqui a número 2 também, antes da leitura. Com quem você lerá essa história? Ao olhar a capa original do livro, como você imagina que será a história? Que sentimentos você imagina que serão despertados ao ler a história? Então, tá certo? O que vai acontecer? A tia já vai adiantar para vocês aí. O durante a leitura, vocês vão perceber que a tia já vai pedir depois para vocês lerem. E o durante a leitura, a tia vai fazer só em setembro, para não ficar muito longa a nossa aula, tá? Mas não tem problema, o livro vai estar com vocês, vocês podem ler quantas vezes quiser. Durante a leitura, deixa eu ver, você gostou de como começou o livro? Porque, então é fácil, essa eu lembro, tá? Então, por isso que vai acontecer esse tipo de coisa, da tia ter que deixar mais pra frente, para não acumular muita atividade num dia só, tá? Bom, a nossa aula é essa hoje. Precisando de ajuda, você chama, principalmente território da leitura, tá? Se tiverem dúvida com pontuação, com a interpretação da história em quadrinho, vocês chamem a tia. Uma ótima atividade, um ótimo dia para vocês. Fiquem com Deus.